Memórias de um sargento de milícia. Manuel Antônio de Almeida nasceu em 17 de novembro de 1831, no Rio de Janeiro. Frequentou a Faculdade de Medicina, na qual se formou, porém não praticou o cargo de médico. Ele segue para o jornalismo, onde trabalhou no jornal Correio Mercantil como redator e publica nele as memórias de sargento, milícias por capítulos. Manuel era um importante escritor da primeira geração romântica. Em 1858, vai para a Tipografia Nacional como diretor local, onde conheceu Machado de Assis. O escritor morre em 28 de novembro de 1861, em um naufrágio que estava prestes a iniciar sua carreira política. Das obras. Manuel escreve o romance Memórias de um Sargento de Milícias, entre 1852 e 1853, e a peça teatral Dois Amores, em 1861. Além da sua tese de doutoramento em 1855. Escreveu ainda artigos e traduções escritos para o jornal Correio Mercantil. Resumo da obra. O período literário em que a obra Memórias de um Sargento de Milícia vem ao público é o romantismo do Brasil, e o livro é escrito em prosa. O tempo da obra está restrito ao período em que a família real chega ao Brasil, em 1808, até o período em que antecede a independência, em 1821, os acontecimentos ocorrem na cidade do Rio de Janeiro. O livro tem 2 volumes. No primeiro, há 23 capítulos, e no segundo, há 25. A narração do livro é feita em terceira pessoa, e tem como ponto central a história de Leonardo. Mas quem é Leonardo? O casal Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças vieram junto de Portugal, em um navio, onde acabam conhecendo um ao outro. E dessa união surgiu Leonardo, personagem central do enredo do livro. Mas com o tempo houve a separação do casal. Com a separação do casal, Leonardo foi criado pela madrinha e pelo padrinho. Só que logo em seguida o padrinho morreu e o Leonardo foi criado pelo pai. Luizinha foi o primeiro amor de Leonardo, só que tinha um empecilho, que era José Manuel, que queria roubar Luizinha a todo custo de Leonardo. Havia 2 primos apaixonados por Luizinha. Contudo, chamaram Vidigal para prender Leonardo por vadiagem. Depois de um tempo, na espreita de Leonardo, Vidigal conseguiu capturá-lo. Mas no fim de tudo, Leonardo conseguiu ficar com Luizinha, que era seu primeiro amor. Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, foi publicado, inicialmente foi um romance publicado em folhetins semanais que saiu no jornal do Rio de Janeiro. Essa circunstância vai conferir certa particularidade ao livro. Vai ser um livro marcado pelos acontecimentos corriqueiros que o jornal costuma trazer e por uma certa dose de humor. Isso porque o suplemento no qual ele era publicado era um suplemento chamado A Pacotilha, que tinha no humor a sua marca mais forte, né? A sua dimensão mais saliente, mais evidente, o seu atrativo principal para o público. Então, olha só o que acontece com Memórias do Sargento de Milícias. Escrito em pleno romantismo, ele coloca no centro das atenções elementos que não eram tão comuns no romantismo. Por exemplo, toda narrativa romântica tinha a sua porção de humor. Mas o humor tem, no Memórias do Sargento de Milícias, um peso que normalmente não apresenta nos romances românticos convencionais. Toda narrativa romântica apresenta a pobreza, mas a pobreza tem, no Memórias do Sargento de Milícias, um peso que ela não tem em outros romances românticos. Então, o que Manuel Antônio de Almeida fez foi provocar uma inversão. Aquilo que normalmente era pano de fundo dos romances românticos, ele colocou no centro. Aquilo que ficava no centro, a elite, os bailes, os banquetes, ele deixou de lado. E com isso, ele conseguiu construir uma obra muito diferente do romantismo convencional, com os ingredientes românticos, amor, aventura, perseguição, mas uma obra de qualquer maneira diferente. A figura mais diferenciada do livro é o protagonista, o próprio sargento de milícias, o Leonardo. O Leonardo, ele é o que a gente costuma chamar de um anti-herói. Ele representa o herói da história, mas não é um herói que serve de modelo de conduta moral, modelo de conduta espiritual ou política. É um herói que age contra a corrente, contra a maré. Por isso ele é um anti-herói. Com isso, o Manuel Antônio de Almeida constrói uma história que, embora se utilizando de ingredientes românticos, mostra um Rio de Janeiro visto por baixo, um Rio de Janeiro visto da perspectiva da gente mais simples, da gente mais pobre, da camada a que pertence o próprio herói da história.
Essa foi a nossa videoaula, composta pelos integrantes Caroline Almeida, Eduardo Santos, Evelyn Andreia e Maria Eduarda de Jesus. Falamos sobre o Manuel Antônio de Almeida e sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Obrigada pela atenção. Créditos: Caroline Almeida, montagem das cenas. Eduardo Santos, editor de filmagem. Evelyn Andreia, gravação. Maria Eduarda de Jesus,